Boa noite, pessoal. Tudo bem, turma? Boa Boa noite. noite, professor. Boa noite. Bom, turminha, Boa hoje Boa noite. todo mundo presente. Hoje temos bastante alunos aí, 18 alunos. Muito bem. Temos um aluno novo aqui na turma, né? Jefferson. Bem-vindo ao nosso curso de farmácia, bem-vindo à turma, bem-vindo às nossas aulas. Valeu, professor. Valeu, boa noite. Boa Valeu, noite. obrigado. Prazer. Valeu, igualmente. Infelizmente, essa semana nós tivemos esse imprevisto, né, das aulas práticas, né, uma pena. Tomara que na próxima semana nós possamos retornar aí com segurança às nossas atividades práticas, né? Tinha uma prática bacana para vocês de reações químicas, que é justamente a nossa matéria de hoje. Nós iríamos observar na aula prática, nós vamos, né? Iremos ainda. A ocorrência de reações químicas, colorimétricas, de precipitação, de oxirredução. Muito legal a prática, muito colorida, mas adiou-se, né? Ficou adiada aí provavelmente para a próxima semana, se tudo correr bem, né? Tivemos alguns imprevistos. Eu acho que os imprevistos estão cada vez mais previsíveis, né? Nessa situação que a gente tem vivido aí. Mas retornaremos em breve, tá? Deus quiser. Hoje nós vamos falar sobre reações químicas. Na aula passada nós encerramos tabela periódica e propriedades periódicas dos elementos químicos. Hoje nós vamos falar sobre reações químicas. Os slides já estão disponíveis para vocês. Vou compartilhar aqui. Mas, como eu disse, esses slides já estão disponíveis para vocês. Ok? Tá compartilhado, pessoal? Por algum motivo, agora eu consigo ver vocês. Joia. Bom, eu já postei todas as notas de vocês, né? Inclusive coloquei no grupo, para se alguém tivesse alguma dúvida sobre a nota, me chamasse no privado. Acho que da turma de vocês ninguém me procurou. Mas nunca é tarde, né? Se tiver algum problema nas notas, vocês podem me comunicar que eu avalio para vocês novamente. Os alunos que entraram, que foram enturmados depois, às vezes a enturmação foi depois da primeira etapa, e aí a nota a gente precisa de um tempo maior para lançar, porque nós tivemos a enturmação depois da etapa, e aí o nome do aluno não aparece. Mas aí a gente consegue resolver isso, tá? Vi aqui que alguém me disse que não conseguiu ver a nota. Pode me chamar depois no privado, tá, Isabela? Que eu vejo o que aconteceu com a sua nota, se é essa situação que eu falei aí, né, que eu estou expondo aqui, que é o caso da data de enturmação. E aí eu preciso de pedir um auxílio lá na secretaria para liberar o lançamento da nota, tá? Mas no final tudo dá certo, tá? Essas questões de sistema, de lançamento, tá? O importante é vocês terem a nota lá e sabendo quanto que vocês tiraram. O lançamento depois a gente dá um jeito, tá? Isso não é problema não, tá? Só uma questão burocrática e questão dos sistemas, né? Tem prazos, datas, e aí ele fecha, o sistema abre, a gente tem que pedir. Mas, no final, tudo dá certo, né? Tudo se resolve. Então, vamos lá. Deixa eu começar aqui a apresentação. Mas, começou a apresentação, mas eu não vejo vocês. Deixa eu pôr de novo aqui, compartilhar, porque eu gosto de observar aqui, apesar de vocês não abrirem as câmeras, se tiver alguma manifestação, agora sim. Eu consigo observar por aqui, se vocês chamarem no chat também eu consigo ver. Agora tá tudo beleza. Reações químicas. Bom, pessoal, fundamental para o universo, para que exista tudo, né? Inclusive os seres vivos, né?
Nós somos um amontoado constante de reações químicas, né? Acontecendo, a nossa geração de energia, tudo são reações químicas, né? Formações de moléculas e aí funcionamento do nosso organismo. Tudo é a base de reações químicas, gerando matéria, gerando energia, né? Sem isso o planeta, a vida, o universo não existe, né? Então isso é fundamental para a existência de tudo que a gente conhece. Começamos, para entender as reações químicas, né, precisamos de começar entendendo os fenômenos químicos e os fenômenos físicos. Fenômeno é o nome aí que se dá a toda e qualquer transformação que a matéria pode sofrer, independentemente se a sua composição foi ou não alterada. Se existe alteração da composição, nós vamos ver que se trata de um fenômeno químico. Se não existe alteração da composição, vamos ver que se trata de fenômenos físicos. Bom, quais são os fenômenos físicos? Se eu descongelar, fundir uma pedra de gelo, ele sofre uma transformação. É um fenômeno. Mas eu não altero a composição da matéria. Eu só altero o estado físico. Então, eu começo com água, H2O no estado sólido, e termino com a água, H2O no estado líquido. Eu tenho uma transformação física, eu tenho um fenômeno físico. Eu começo com água e termino com água, né? Se eu rasgar um pedaço de papel, eu começo com papel inteiro e termino com papel rasgado, mas é papel. Não sofreu nenhuma alteração da composição química. Começo com papel e termino com papel, né? Que é celulose, né? Então, é fenômeno físico. Agora, se esse mesmo papel eu queimá-lo, eu começo com papel e termino com cinzas, fumaça. Eu altero a composição química. Então, eu tenho fenômeno químico. Eu começo com certas substâncias, faço uma reação química e termino com outras substâncias. Isso é um fenômeno químico. Ok? Ficou bem explicadinho? Altera a composição química da matéria, eu tenho uma reação química, eu tenho um fenômeno químico. Não altera a composição química da matéria, eu tenho um fenômeno físico. Não tem reações químicas envolvidas. Beleza? Oi, Hermínio. Sim, senhor. À vontade. Aqui. No caso, vamos supor, eu tenho água, sal, uma mistura. Sim. Se eu tiver uma evaporação natural, o sal fica, a água sai. Isso seria um processo físico-químico? A gente tem o processo físico-químico, né? Quando a gente tem as... Mas pensa comigo aqui. Eu não vou ter uma reação química, eu tenho uma separação. Entendeu? Então, na verdade, continua sendo físico, porque eu tenho uma separação de mistura, eu não tenho uma reação química. Eu começo com água e sal, mesmo que esteja em mistura, mas eu termino também com água e sal. Água e NaCl no início, água e NaCl no final. Eu faço um processo de separação de mistura, mas eu continuo assim com a mesma composição química, mesmo que separado, entendeu, Eric? Entendi. Não Obrigado. tem uma terceira substância que foi formada. É isso que a gente tem que pensar. Eu começo com, a gente vai ver que na reação química a gente pensa assim: eu começo com A e B e termino com C e D. Eu tenho terceiras, quartas substâncias sendo formadas e às vezes eu destruo as primeiras para formar as últimas, né? Nesse Aí, caso, as duas só se separaram, né? só se separaram. Continuam sendo a mesma coisa, porém agora separadas. É só um processo de separação de misturas. Boa pergunta. Entendi. Entendeu? Entendi. Fenômenos físicos são alterações sofridas pela matéria, mas que não provocam nenhuma modificação na sua composição química. Ok? Antes, durante e após a ocorrência de um fenômeno físico, as substâncias que constituem a matéria são exatamente as mesmas, né? Como você perguntou aí, Eric. Eu continuo com as mesmas substâncias, a mesma composição química, apesar de agora estarem separadas, né? Pelo processo de separação de mistura. Você falou da evaporação, é um processo de separação de mistura, né?
Por exemplo de fenômenos físicos, produção do suco de frutas. Eu vou triturar, extrair, macerar, né, liquidificar, mas no final eu vou continuar com a mesma composição. Às vezes eu adiciono água, mas aí eu vou ter uma mistura, sem reação química. Produção da gasolina a partir do petróleo é só um processo de separação de mistura, o exemplo que o Eric deu. Eu vou pegar muitas substâncias no petróleo e vou extraindo gasolina, querosene, nafta. É um processo de separação de misturas. Precipitação da chuva, mudança de estado físico. Dissolução do chocolate no leite. Né? O chocolate em pó dissolvido no leite. Eu tenho chocolate e leite sem reação química. Eu não formei nada, eu só misturei. Sublimação do gelo seco, um processo de mudança de estado físico da matéria. E demais mudanças de estado físico e demais processos de separação de mistura. Beleza? Sinais que caracterizam um fenômeno físico. Mudança de estado físico da matéria, mudança no formato ou no tamanho, solubilidade, condução de calor ou eletricidade. Isso aqui vão demonstrar muitas vezes a ocorrência de um fenômeno físico. Ao contrário dos químicos, que a gente vai ver que tem características bem distintas, bem visíveis a olho nu, né? Os químicos são alterações, né? Os fenômenos químicos são alterações sofridas pela matéria que provocam modificação na sua composição. As substâncias que formam a matéria antes da ocorrência de um fenômeno químico são diferentes das substâncias que compõem a matéria após o fenômeno. Então, eu tenho substância A, substância B, que vão se reagir e vão formar outras substâncias diferentes daquelas que eu iniciei. Aí eu tenho uma reação química que vai se caracterizar pela formação de substâncias novas, né? Então, não estou misturando substâncias e terminando com as mesmas substâncias. Elas reagem entre si, formando outra coisa. Quer ver exemplos? Ó, exemplos de fenômenos químicos. Produção de etanol a partir da cana-de-açúcar. Eu começo com a sacarose da cana-de-açúcar, procedo à fermentação, que é feita por um organismo vivo, né? Uma levedura, Saccharomyces cerevisiae, e ela, por sua vez, vai produzir álcool. Então, eu começo com sacarose, termino com álcool, termino com outras coisas também, álcool, gás carbônico, né? Mas aqui vocês compreendem a formação de novas substâncias a partir de uma primeira, né? Você começa com cana-de-açúcar, com garapa, né, de cana-de-açúcar ali. Não sei se é esse o nome que vocês usam, né? Se vocês conhecem com esse nome, com caldo de cana. E depois eu tenho álcool. Eu não começo com álcool. No caldo de cana não tem álcool. E no final tem álcool. Então, eu tenho uma substância que se formou a partir daquele momento que houve uma reação química. Quem processou essa reação química? Um organismo vivo. Como eu disse, os organismos vivos estão, né, nos organismos vivos, a todo momento acontece reação química, como na nossa digestão, na nossa respiração, né? Produção de carboidratos, de proteínas, né, no nosso organismo. Produção de vinho a partir do suco de uva. Mesma coisa, eu tenho produção de etanol também, né? Várias outras substâncias eu tenho em produção, mas eu tenho principalmente, né, como é fermentação também, pela mesma levedura, o mesmo fungo, que é a Saccharomyces cerevisiae, eu tenho produção de álcool. Transformação do vinho em vinagre é uma fermentação acética. Os dois primeiros exemplos, que é a produção de etanol do vinho, etanol a partir de cana-de-açúcar e vinho a partir de suco da uva, é chamado de fermentação alcoólica, que eu gero álcool no final. A produção do vinho em vinagre, o vinagre é o ácido acético, né? Eu tenho aí já uma fermentação acética, porque o que eu vou produzir no final é ácido acético. Eu tenho a fermentação lática, por exemplo, que é a produção de queijos e iogurte a partir do leite, a partir da produção de ácido lático. Aí já é fermentação lática.
Os 3 tipos comuns aí de fermentação: fermentação alcoólica, fermentação acética e fermentação lática. Apodrecimento de frutas, amadurecimento de frutas também. Vocês sabem que a fruta verde tem substâncias diferentes da fruta madura, né? O cartão da sua mãe? Justamente por isso que nós temos Desbloqueou ele? um sabor diferente, né? Porque nós temos substâncias diferentes sendo formadas, né? Mais açúcares, que é, né? Deixando a fruta mais doce. Cozimento do ovo, eu tenho um processo aí de desnaturação de proteínas, né? Cozinhando ovo, cozinhando carnes. Formação de ferrugem em ferro, um processo oxidativo, né? A oxidação do ferro. A efervescência de um comprimido em água, né? Reação ali com a água, transformando as substâncias iniciais em outros tipos de substância. Ok? Não é somente uma dissolução, né, pessoal? O comprimido efervescente, ele não só dissolve na água, ele solta bolhas, né? Então, aquela efervescência indica a formação de gás carbônico. Beleza? Tranquilo até aqui? Fácil diferenciar fenômenos químicos de físicos? Fácil, né? Vamos lá. Fenômenos químicos se identificam através das seguintes características. Primeiro, mudança de cor. Análise colorimétrica. Avaliação, observação colorimétrica. Mudou de cor? Formei uma substância diferente. Efervescência, desenvolvimento de bolhas em um líquido. Não é aquecimento, né, pessoal? Não estou falando do aquecimento, não. Estou falando que eu misturo 2 líquidos e eles, ou um líquido e um sólido, como um comprimido efervescente, e eles criam bolhas. Liberação de energia na forma de luz ou de calor. O fogo é uma reação química. O fogo é a reação química do combustível com o oxigênio. É uma oxidação, combustão. Libera luz também, né? Formação de um sólido, chamado de precipitação. E produção de fumaça. Isso tudo aqui são indicativos de que aconteceu, de que ocorreu uma reação química. Combustão, que é o fogo, pegou fogo, né? Então vamos às reações químicas, propriamente ditas, seus tipos, seus exemplos. Vamos lá. Bom, em toda reação química, eu tenho o que a gente chama de reagente e de produtos. Reagente é aquilo que eu iniciei, fica antes da setinha. Toda reação química é representada por uma equação química. A equação química é isso aqui, ó. É essa representação. Aí eu tenho uma setinha. Tudo que está antes da setinha é chamado de reagente. Tudo que está depois da setinha é chamado de produto. Então, ó, aqui eu tenho nitrogênio gasoso, olha só, gás, G de gás. Tá? O G, quando tem o G é gás, quando tem o S é sólido, quando tem o N, desculpa, o L é líquido e quando tem o AQ é aquoso. Vou até escrever isso aqui para vocês. Deixa eu puxar uma caixa de texto. Vamos lá. Ó, se eu tenho esse símbolo aqui, quer dizer que é gasoso. Se eu tenho esse símbolo aqui, quer dizer que é líquido. Se eu tenho esse símbolo aqui, quer dizer que é sólido. Se eu tenho esse aqui, quer dizer que é aquoso. Beleza? Pode perguntar. No caso, e se for um plasma ou superfluido? Teria também? Numa reação química, a gente não representa dessa maneira. Se for uma reação com, por exemplo, fluido supercrítico, a gente usa para extrações, mas para a reação química em si, não. Então, assim, são situações bem específicas, né? Eu não vou dizer que não exista uma reação química com fluido supercrítico. Mas, normalmente, não é uma coisa usual, não, sabe? Você vai utilizar, por exemplo, fluido supercrítico para extração, né? A gente vai ver em farmacognosia para extração de óleos essenciais. Isso existe. Agora, reagir uma substância nessa situação é mais uma questão de física quântica, sabe? É uma questão mais complexa.
Então, o que vocês vão encontrar é isso aqui nas reações químicas, ó, gasoso, líquido, sólido e aquoso. Aqui, por exemplo, deixa eu salvar isso aqui. Aqui, por exemplo, como vocês estão vendo aqui, são 3 gases, reagentes gasosos e produto gasoso. Então, nós temos nitrogênio gasoso reagindo com hidrogênio gasoso e, no final, formando amônia gasosa. Reagentes, o que vem antes da seta, produto que vem depois da seta. Nós vamos ver que, de acordo com a lei da conservação de massa, nada se cria e nada se perde. Você já deve ter ouvido essa lei de Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Ou seja, se eu começo com 100 gramas de reagente, eu termino com 100 gramas de produto. Ah, mas eu pesei, eu comecei com 100 gramas, eu terminei com 80. Quer dizer que os 20, então, se perderam no ambiente em forma de gás. Mas se eu fizer um sistema fechado, ou seja, o gás não vai se perder, eu começo com 100 gramas, eu termino com 100 gramas. A matéria não vai sumir. E nem vou começar com 100 gramas e terminar com 120. A matéria apareceu de onde? De onde que surgiu massa? A massa não desaparece nem aparece. Ah, mas eu não tenho transformação em energia? Bom, inicialmente a gente estuda a energia sendo formada pela quebra das reações químicas. Então, assim, nas reações químicas eu tenho quebra de ligações químicas. Então, quando uma ligação química, aqui, por exemplo, olha só, eu tenho nitrogênio e hidrogênio, ele tem que ligar, tem que formar, através de ligações químicas, essa molécula aqui. Então, a amônia, que é o NH3, eu preciso de fazer ligações químicas entre o nitrogênio e o hidrogênio. Nessas ligações químicas eu tenho energia. Então, a amônia eu tenho energia dentro dela, porque ela tem ligação química, toda ligação química tem energia. Se eu quebrar a amônia, se eu virar essa seta para lá, ó, a amônia passa a ser reagente e nitrogênio e hidrogênio passa a ser produto. Tá vendo? Setinha para cá e setinha para lá. Às vezes vocês vão ver, lá em equilíbrio químico, vocês vão estudar isso em fisicoquímica. Vocês vão ver uma reação tipo essa com uma equação química com seta para lá e seta para cá. Pô, é ao mesmo tempo seta para a direita e seta para a esquerda? Então, quem é reagente, quem é produto? Depende. Se eu estou falando dessa reação aqui, eu chamo de reação direta. É que a setinha está para a direita. Reagente, produto. Se eu virar a setinha para lá, isso aqui vira reagente, isso aqui vira produto. Por que eu posso ter assim? Porque as reações são reversíveis. A reação que é reversível, eu transformo e destruo. Ou seja, síntese e decomposição, que a gente vai ver. Então, eu tenho reação de síntese quando eu formo. Decomposição quando eu decomponho. E quando eu decomponho, quando eu sintetizo, eu guardo energia na molécula. Quando eu decomponho, eu libero energia da molécula. Tá? Eu não estou falando de energia, de matéria virando energia. Isso aí é uma lei da física, lei da relatividade, lá de Einstein, né? Não é isso que a gente está discutindo aqui, tá? A gente está, né, falando da reação química de forma geral. Beleza? Então, como eu falei com vocês, antes da seta reagente, depois da seta produto. Pela lei das transformações químicas, pela lei da conservação de massa, de Lavoisier, lei da conservação de matéria, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, eu começo com a quantidade e termino com a mesma quantidade. Observem que eu tenho números que vão representar o que a gente chama de coeficiente estequiométrico, que vem antes aqui do número. Olha só. Se quiserem abrir aí, quantos nitrogênios eu tenho aqui no N2 gasoso? Quantos nitrogênios eu tenho aqui? 2. 2. Então, do lado de lá eu tenho que ter quantos nitrogênios? Se ele não desaparece nem aparece, eu tenho que ter 2. Aí observe que tem um 2 na frente, olha só. Esquece esse 2 aqui, finge que esse 2 não existe. Eu tenho N2 e H2 formando NH3. Beleza. Então, se eu tenho N2 aqui, eu tenho que ter 2N aqui. Aqui, olha, eu tenho quantos hidrogênios? Eu tenho 2, mas multiplicado por 3 dá quantos? 6.
E do lado de lá? 6. Isso é chamado de estequiometria, que é você observar e manter o mesmo número de átomos de um lado e do outro. Eu tenho que ter o mesmo número de átomos aqui. Não surgiu nem desapareceu o átomo. O átomo eu comecei com ele, eu vou terminar com ele também. Mesmo que eu rearranje aquilo em moléculas diferentes, o número de átomos não vai mudar. Beleza? Olha só. Olha aqui. 2 vezes H2. Ó, 1 hidrogênio, 2 hidrogênio, 3 hidrogênio, 4 hidrogênios eu tenho aqui. E tenho 2 oxigênios. Eu tenho 2 H2, ou seja, 2 vezes, né, 2 moléculas de H2, hidrogênio gasoso, com uma de oxigênio gasoso formando água. Quantas moléculas de água eu formo? 2, ó. H2O, pum, formei uma. H2O, formei outra. Eu começo com 4 hidrogênios, termino com 1, 2, 3, 4 hidrogênios. Começo com 2 oxigênios, termino com 2 oxigênios. Observem que esse átomo de oxigênio aqui, esses 2 átomos de oxigênio que estão juntos na molécula, né, de O2, eles se separaram. Então, eu tenho um átomo de oxigênio que junta aqui, que reage aqui formando uma molécula de água, e tem o outro que reage aqui formando outra molécula de água. Teve um rearranjo, né, dos átomos. Interpretando as reações químicas. Como você interpreta essa equação? Bom, eu tenho reagente A com reagente B, formando um produto que é uma terceira molécula, que é AB. Igual aqui, ó. Se eu chamar isso de A e de B, eu formei AB com a mistura dos dois. Não é nenhum nem outro, é uma coisa nova. O que significa o sinal de mais? Significa que eu tenho A reagindo com B. O que a seta está indicando? Está indicando a formação do produto AB. Reagente A reagindo com reagente B, formando produto AB. O que são reagentes e produtos? Reagente é o que está antes da seta, produto é o que está depois da seta. Quem são eles? A e B aqui, AB aqui. A e B são reagentes, AB são produtos. Entendido? Beleza, né? Vamos lá. Vamos lá no Lavoisier, então. O que Lavoisier falou lá na lei da conservação de massa? A lei da conservação de massas, ou lei de Lavoisier, é uma lei da química muito importante, que muitos conhecem pela célebre frase dita pelo cientista conhecido como pai da química, Antoine Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Eles falam que é a lei do mexido, né? Quem conhece mexido aí? Isso é uma comida mineira, que chama de mexido, quem conhece? Essa é bem típica, né? Por que a lei, por que o mexido é conhecido como... Eles chamam de mexidão Lavoisier? Por quê? Piada de químico é sem graça, né? Por que eles chamam Você mexido? junta arroz com feijão e continua sendo arroz e feijão. Aí você pega tudo que sobrou, nada se cria, nada se perde. Você pega tudo que sobrou do almoço e se transforma no mexidão da janta, né? Mexidão Lavoisier. Lá quando eu estudava em Viçosa, na UFV, tinha um restaurante universitário, né? E lá tinha o almoço, a gente almoçava lá no restaurante universitário, bandejão, e aí à noite você chegava na porta, tinha um cardápio, sempre tinha um cardápio pregado, tinha lá assim, mexidão Lavoisier. Você podia saber que era tudo aquilo que tinha sobrado do almoço, misturado em uma nova conformação, né? Nada se perdia, tudo se transformava no mexidão Lavoisier. A gente sabia exatamente o que estava representado ali, né? Aí, a partir dessa lei da conservação de massa, a gente tem um balanceamento de equações químicas. O que é balancear? É colocar de um lado a mesma quantidade que eu tenho do outro. A presença desse 2 aqui, ó, que é chamado de coeficiente estequiométrico, indica o quantitativo dos átomos, que indica a quantidade de molécula. Então, ó, aqui, como eu não tenho nada, eu tenho 1. Eu tenho 1 vez N2. Aqui eu tenho 3 vezes o H2, que vão formar 2 vezes, o NH3. Simples, né? Se você for calcular, eu já calculei para vocês, você vai ver, eu tenho 2 nitrogênios,
2 nitrogênios. Tudo que está antes multiplica o pequenininho aqui, ó. O número que está embaixo representa quantos átomos de nitrogênio estão ligados naquela molécula. Eu tenho 2 átomos de nitrogênio ligados para formar essa molécula. O que está antes aqui, ó, indica quantas moléculas eu tenho. Então, aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio se ligando, formando uma molécula de H2. E eu tenho 3 moléculas de H2. Então, o número que está embaixo é diferente do número que vem antes. O de baixo representa quantos átomos eu tenho ligados naquela molécula. O de fora, que está aqui na frente, e aqui também, representa quantas moléculas eu tenho. Então, aqui, eu tenho 1 átomo de nitrogênio com 3 átomos de hidrogênio formando NH3. E eu tenho 2 moléculas dessa. Entenderam? Ficou claro? A diferença do número que vem antes do número que vem depois? Sim? Sim. Beleza. Sim. Quais os tipos de reações químicas que a gente tem? Síntese ou adição, análise ou decomposição, deslocamento ou simples troca e dupla troca. Síntese ou adição são sinônimos. Síntese e adição é a mesma coisa. Análise ou decomposição é a mesma coisa. Deslocamento ou simples troca é a mesma coisa e dupla troca. Então, são 4 tipos, tá? De reações químicas que a gente tem. Olha a síntese e adição aqui, ó. Síntese ou adição, eu estou somando. Por isso que chama adição, ó. Eu estou sintetizando. O que eu estou sintetizando? AB. Por que soma? Por que chama adição? Porque eu estou somando A com B para formar AB. As reações de síntese ou adição são aquelas onde substâncias se juntam, formando uma única substância. Então, eu tenho 2 que formam uma. Somei A mais B, adicionei os 2, virou AB. Eu tenho uma síntese de AB. Representando genericamente os reagentes por A e B, uma reação de síntese pode ser descrita como reagentes A mais B adicionados, sintetizando o produto AB. Alguns exemplos. Fe mais F mais S, que é ferro mais enxofre, formando sulfeto de ferro, FeS. Olha só, 2H2 mais O2 formando 2 águas. Tá somando, tá vendo? Eu começo com 2 e termino com 1. H2O mais CO2 formando H2SO3. Água mais gás carbônico formando ácido carbônico. Pessoal, se isso é síntese, se isso é adição, e se eu junto A mais B e formo AB, é adição. E se eu separar o AB, aquilo que eu falei com vocês, que é virar a seta para o lado de lá, trocar o AB com um AB de lugar aqui, ó. Se eu virar a seta para o lado de lá, o que é adição, o que é síntese, vai ser decomposição. Análise ou decomposição. Então, uma é o contrário da outra, ó. Adição, eu tenho 2 adicionando, formando uma. Decomposição, eu tenho uma decompondo e formando 2. Uma é o contrário da outra. Ó. Observe que eu posso só trocar os 2 de lugar. Ou inverter a seta. Né? Dá na mesma. As reações de análise ou decomposição são o oposto da reação de síntese. Ou seja, um reagente dá origem a produtos mais simples que ele. Escrevendo a reação genérica, fica fácil entender o que acontece. Ó. A B decompondo-se em A mais B. Não parece simples? É porque é simples mesmo. Ó. Veja nos exemplos. Se eu tinha hidrogênio e oxigênio formando água, eu vou ter água se decompondo em hidrogênio e oxigênio. Se eu tenho água oxigenada, que é formado por água e oxigênio, eu vou decompor a água oxigenada em água e oxigênio. Eu decompondo o produto no reagente. Pode perguntar. Isso seria uma separação de misturas? Não é uma separação de mistura porque eu não tinha uma mistura. Eu tinha uma substância só que agora quebrou e virou 2. Tá vendo? Eu tinha só água oxigenada, que é H2O2. Ela se quebra formando H2O e O2. A água se quebra formando hidrogênio e oxigênio. Então, eu não estou somente separando uma mistura de água com oxigênio. Eu estou fazendo uma reação química mesmo. Entendeu? Eu preciso de energia. A separação de mistura é mais simples do que energia, né? Do que a reação química, né? Porque a reação química envolve energia. Liberação ou não. Absorção ou liberação de energia, né?
Quando absorve energia, a gente chama de reação endotérmica. Eu estou introduzindo energia. Quando eu estou falando de quebra, eu estou falando de liberação de energia, chama reação exotérmica. Por exemplo, colocar fogo em alguma coisa, que é a combustão, é uma reação exotérmica, né? Ele esquenta, libera calor, libera luz, né? Reversibilidade das reações químicas. É aquilo que eu falei, seta para a direita e seta para a esquerda ao mesmo tempo. Os exemplos podem sugerir que qualquer reação de síntese pode ser invertida através de uma reação de análise. É claro que eu posso pôr uma setinha para cá. Isso, teoricamente, sim. Mas, na prática, não é verdade, porque algumas reações não são reversíveis, são irreversíveis. Como podemos notar na reação da água aqui, ó. Então, isso acontece? Sim. Hidrogênio com oxigênio forma água, a água se decompõe em hidrogênio mais oxigênio. Isso existe, mas algumas reações, depois de realizadas, elas não se revertem. Então, assim, na teoria, eu posso fazer isso, o papel vai aceitar, né? Se eu colocar seta para lá e seta para cá. Eu inverto, mas na prática, no laboratório, você não consegue fazer, às vezes. Então, nem tudo que a gente faz na teoria é realidade na prática, né? Tem a reação que a gente chama de deslocamento. As reações de deslocamento são chamadas também de simples troca. Por quê? Olha só. Merece um pouco mais de atenção do que as anteriores. Não que sejam complicadas, porque não são, mas por alguns detalhes. Em sua forma genérica são escritas assim, ó. A mais B formando C. Desculpa, A, B mais C. Forma A mais CB. O que acontecia? Por que chama simples troca? Eu simplesmente troquei uma pela outra, um átomo por outro. Eu desloquei AB, eu desloco o A e junto o B com C. Eu poderia ter deslocado o B também, formando AC mais B, né? Vocês entenderam? Eu começo com AB, desloco o A, que fica sozinho, né? Rouba o parceiro do outro aqui, ó, e desloca ele. Por exemplo, o zinco, ela fala que precisa de um pouco mais de atenção do que as anteriores, por quê? Porque isso trata de afinidade química. Eu tenho aqui, ó, zinco e sulfato de cobre. O sulfato de cobre está aqui, tá? Já está unido. Só que quando eu coloco o zinco aqui, o sulfato, que é o SO4, tem muito mais afinidade pelo zinco do que o cobre. Aí o que ele faz? Ele solta o cobre e reage com o zinco. Entenderam? É uma questão de afinidade química. As reações de dupla troca, elas já são isso aqui, ó. Também são simples, mas devemos ficar atento a detalhes. Qual que é o mecanismo aqui? Mesma coisa. Eu tenho uma troca por afinidade. Eu tenho A, B e CD. Só que o A tem muito mais afinidade por C e o B tem muito mais afinidade. O A tem muito mais afinidade por D e o B tem muito mais afinidade por C. Aí eles trocam os pares. Certamente você já percebeu que o A se trocou de lugar com o C. E a diferença do deslocamento é que um não fica sozinho, como eu tenho na simples troca. Como é dupla troca, a troca é dupla. Por quê? Afinidade química do mesmo jeito. Então, é uma reação de neutralização. Essa aqui, por exemplo, ácido base, ó, HCl mais NaOH. O H prefere juntar com o OH e formar água. O Na prefere juntar com Cl e formar sal. Entenderam? Ficou claro aqui? Ficou? E aí, pessoal, ficou, Eric? Ô Hermínio, é uma dúvida, só por uma questão prática. Por exemplo, a gente ouve muito falar que em determinado lago ou rio, ele está sem oxigenação. Uhum. O que acontece na prática? Porque a água continua ali, H2O. Só por que o lago ficou sem oxigenação? O oxigênio que está na água, ele está preso na molécula de hidrogênio. Você não consegue respirar ele. Se fosse assim, nós dentro da água, nós conseguiríamos respirar. Só que a água não serve como oxigênio para a gente. Por quê? Porque o hidrogênio não larga o oxigênio. Então, nós temos naturalmente oxigênio dissolvido na água, para os seres vivos respirarem, né? Os peixes. E quando eu tenho essa questão de acabou o oxigênio, por quê? Porque eu tenho um grande crescimento de algumas algas que utilizam o oxigênio
e algumas bactérias que utilizam o oxigênio, né? E aí consome o oxigênio da água. Às vezes forma uma camada por cima de planta, e isso impede que a água absorva o oxigênio que está ali do ambiente e a água seja oxigenada. E aí os animais que estão ali, que precisam de oxigênio, acabam morrendo. Entendeu? Essa oxigenação na água, então, é só um oxigênio diluído ali, então. Justamente. A água, obviamente, ela tem oxigênio na molécula de água, de H2O, mas essa molécula ali, ela não vai separar. Essa reação aqui, ó, que é a água se separando em hidrogênio e oxigênio, é uma reação muito difícil de acontecer. Sabe o que ela gera? Além do oxigênio, gera o hidrogênio combustível. Combustível de foguete. Então, assim, isso é difícil de acontecer, é uma reação que precisa de ser feita em laboratório. Então, normalmente, na natureza, ela não acontece. É uma reação onerosa, entendeu? Então, pessoal, é isso aí. Aqui, ó, só para voltar, só para dar uma explicação para vocês aqui. Quando eu tenho uma reação com mudança de cor, a gente chama de reação colorimétrica. Ela forma cor. Eu misturo uma substância A, que é incolor, com uma substância B, que é incolor, e fica amarelo. Né? A gente viu isso lá, nós vimos isso, né? Eu mostrei isso na aula prática para vocês com alguns exemplos. Eu misturo uma substância verde com uma amarela e fica preto, ou fica transparente, incolor. É uma reação colorimétrica. Quando eu tenho formação de bolha, é uma reação de efervescência. Tá? Quando eu tenho combustão, até com fogo, né? É uma reação de oxidação. Por quê? Porque eu tenho uma reação com o oxigênio. O oxigênio do ar é que está reagindo para, né, pegar fogo, para fazer o fogo acontecer. Quando eu tenho formação de um sólido que precipita, eu coloco, isso aí a gente vai fazer na aula prática com chumbo. Eu coloco um líquido incolor com outro líquido incolor e eu formo um sólido amarelo. Uma reação que a gente faz com chumbo. Isso a gente teria visto na aula de ontem, que vai ficar para a nossa próxima aula. Então, é uma reação de precipitação. Então, eu tenho reações colorimétricas, reações de efervescência, reações de combustão, que são reações de oxidação, e reações de precipitação. Beleza? Alguma dúvida a mais? Não, pessoal? Então, se tiverem dúvidas, aproveitem agora para perguntar. Se não, nós nos vemos, se Deus quiser, na próxima semana na aula prática e depois na teórica. Sem nada? Sem mais? Então, beleza. Então, pessoal, boa noite para vocês. Bom restinho, bom final de semana. Aguardo vocês na próxima semana, como eu disse, se Deus quiser, na terça-feira, na aula prática, né? Caso contrário, na nossa aula teórica de quarta. Tá bom? Grande abraço para vocês, viu? Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau para todos.